Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino e minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Espero que você tenha tido um ótimo domingo. Tô postando esse vídeo aqui, gravando esse vídeo. O Santos tá jogando agora contra o Vasco. Tá 6-0 pro Vasco. O Santos tava perdendo de 1-0, começou o segundo tempo, chutou a bola na trave, aquele Guilherme lá perdeu um gol cara a cara. Aí o David, aquele que jogou no São Paulo, fez um gol espírita e o Santos tá tomando de 6-0. Sabe qual é a minha preocupação? Com o que pode acontecer no estádio. O que pode acontecer no estádio. Vamos torcer para que nenhum bandido destrua o patrimônio do clube e nem faça nada na estação de metrô, porque não é a torcida do Santos. São bandidos que infelizmente, tem toda a torcida. Por enquanto eu estou vendo aqui, a torcida organizada do Santos está fazendo um protesto silencioso, eles estão de costa pro gramado. Parte da torcida já está indo embora, são 33 minutos. Espero que não aconteça nada. Mas se acontecer, se quebrar, devia colocar na conta do blogueirinho. O blogueirinho devia pagar com o dinheiro dele, não com o dinheiro do São Paulo, ou o presidente do Santos pagar. Porque esse acordo aí só foi bom para o Santos. Mais de 50, quase 60 mil pessoas no jogo do Santos. Tomara que não aconteça nada. Vamos torcer para que a torcida do Santos, que a grande maioria é formada por gente bacana, que como todo torcedor não só do Santos, que mantenha a ordem, que não destrua o patrimônio do clube, descontando a raiva do time, tá tomando uma goleada histórica do time do Diniz ainda, que ainda tava que podia ter virado o jogo com 4 minutos do segundo tempo e tá tomando de 6-0. Espero que não façam nada com o estádio, nem na estação do metrô ali perto do estádio. Espero que não aconteça nada, como já aconteceu na estação e algumas cadeiras quebradas no estádio quando o Santos jogou o primeiro jogo lá recentemente. Vamos lá, meus amigos. Quero agradecer aos amigos, dizer que estamos no Spotify, que eu sempre esqueço de dizer. Agradecer aos amigos pelas visualizações do vídeo. Muito obrigado pelos comentários, vamos falar aqui nos comentários de vocês. Lembrando que os presentes estão aqui, os shorts da Adidas, boné da KTO, copinho de 92 comemorativo e a jaqueta da Reebok quando a gente chegar a 556 mil inscritos no canal Barolo Vídeos ou 176 mil no Barolo Jogos. Por isso eu peço para você, vou dar um tempo agora para você se inscrever no canal. Na verdade, eu acho que você já é inscrito, tenho certeza. Só dá uma checada se você continua inscrito para mim, só dá uma baixadinha na cabeça e só confere se você está sendo inscrito, tá inscrito ainda, porque o YouTube desescreve um monte de gente. Pode perceber que tem vários canais no YouTube que estão fazendo isso agora. Checa para mim, por favor. Ontem eu vi o Cazé fazendo isso. Checa se você continua inscrito para mim. Se você não estiver inscrito, se inscreva. E já aproveita para deixar o like para mais gente ficar informada sobre as notícias do São Paulo. Quero falar dessa história, dessa mensagem no grupo de WhatsApp, que você deve ter ouvido falar. Mostra para mim, é muito revelador esse caso, que eu vou explicar para vocês. Primeiro, um amadorismo total, que envolve todas as áreas do São Paulo, mas eu quero muito saber a sua opinião aí dessa confusão que deu nesse grupo de WhatsApp aí, o burburinho aconteceu depois do jogo, depois que eu gravei o vídeo, fiquei aqui até conversando com algumas pessoas, tentando descobrir o que aconteceu, vou passar para vocês. Antes, tá aqui o Pix, vou agradecer aos amigos que gentilmente cederam, contribuíram com o canal no Pix, usando o QR Code, tá aqui o QR Code, ó. O Arthur Morelli, Rafael Gandolfi, André Alckmin, Edson da Silva Santiago e o Pedro Otávio Rubira, do Espírito Santo. Muito obrigado pela força que vocês estão dando pro canal, que a gente usa todo o dinheiro para reverte em benefício do próprio canal, tá? Meus amigos, na coletiva de pós-jogo, o Crespo disse que não é fácil jogar com o time reserva e enalteceu a coragem do time. O São Paulo disse que o time nunca quis perder, não se entregou. E ele falou sobre o Yang, que foi um dos assuntos mais comentados por vocês nos comentários do vídeo. Diz que todo mundo erra, que não teve uma conversa especial com o Yang, que ele não conversou, que a qualidade dos jogadores não depende de uma jogada só, que no São Paulo se pode errar e se fazer as coisas bem também, que ninguém no São Paulo é fenômeno e ninguém é burro, então todos podem jogar e todos podem errar. Eu senti, na verdade, uma certa paciência com a torcida, com a maioria das pessoas que comentaram aqui, concordando comigo que ele tomou a decisão errada. Inclusive, alguns amigos falaram, na verdade, eu não devia ter tocado nem de direita, nem para esquerda, nem para o meio, devia ter dado um bico para frente. Mas eu senti uma certa paciência. O cara estava 3 anos sem jogar, né, gente? Acho que na hora do gol ali, na hora que o São Paulo toma um gol, que a gente está tão desnorteado com o tal do Jandrei, que fica aquela sensação de raiva mesmo. Ó, o Santos fez um gol agora, 6-1. Mas acho que está impedido. Fica a sensação, quando sai o gol, fica a sensação que, de novo, pesadelo. Mas o moleque estava 3 anos sem jogar, porque o colegiado da incompetência trouxe o Jandrei aí, que é amigo do Rui Costa há muitos anos, e aí o moleque da base não jogava. Foi jogar agora, mas a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Mas o grande assunto
um grande assunto depois, quer dizer, um dos grandes assuntos debatidos depois do jogo de ontem foi a história que não sei se você chegou a ver, ontem no X estava pipocando isso aí, porque o que aconteceu foi o seguinte, ó, depois que acabou o jogo, o São Paulo tem um grupo de WhatsApp de setoristas, de jornalistas que ligados ao São Paulo que recebem as informações ali. Logo depois que acabou o jogo, surgiu, porque eu tenho amigos que fazem parte desse grupo, e eu conversei com eles, eles confirmaram mesmo essa história. Saiu uma mensagem que dizia o seguinte no grupo de setoristas, que só os administradores, que são do São Paulo, da comunicação do São Paulo, podem postar. Sabe aqueles grupos que a gente não pode postar, só que administra o grupo? Saiu assim, abre aspas, vou vazar que o Boca queria emprestar de graça o Henrique e o presidente segurou. Fecha aspas. Só que não era o Boca Juniors. É o Boca, você sabe quem é. O Belmonte, com o apelido dele, né? Boca de farofa, Boca não sei do que. Então, o que aconteceu? Esse comentário foi apagado logo em seguida. E quem teria feito esse comentário, quem fez esse comentário que apagou a mensagem, foi um diretor de comunicação. Foi um membro do setor de comunicação do São Paulo, José Eduardo Martins, que é um diretor de comunicação. Eu recebi os prints da postagem e depois do print com a mensagem apagada. Aí depois o que se especula é o seguinte, que o Belmonte ficou sabendo dessa história e não teria gostado, lógico, e esse diretor de comunicação teria pedido desculpas, dizendo que foi uma brincadeira, que ele foi fazendo uma piada interna e que ele acabou postando no grupo errado, em vez de postar nos grupos ali no grupo, sei lá onde ele queria postar, ele postou no grupo de setoristas. O que acontece é o seguinte, isso aí gerou uma repercussão danada, principalmente entre os jornalistas, os grupos que eu faço parte, muita gente comentando sobre o problema que isso significa. Para poucos, não é nada, o cara só se enganou, estava fazendo uma brincadeira. Eu fico preocupado por vários aspectos. Esse diretor, esse José Eduardo Martins ainda não se pronunciou. Eu fico preocupado por vários aspectos. Primeiro, a estupidez de você postar uma coisa dessa, né? Você vai vazar para a imprensa. Primeiro, essa informação é verdade ou é fake news? O Belmonte queria mesmo vender o moleque que entrou e mudou o jogo e o grande Júlio Casares vetou? Ou é o colegiado que... Não era o colegiado que decidia? Segundo, essa história aí, se for verdadeira, essa informação ia ser vazada para quem? Para quem? Para os amiguinhos? Para os assessores não regulamentados do São Paulo? Esses caras que você sabe, que a gente sabe quem são da mídia, que divulgam tudo que o São Paulo quer, essa informação ia ser vazada para esses grupos aí? Outra coisa, se for verdade mesmo, que isso aí então quer dizer que o relacionamento da comunicação com o São Paulo com o Belmonte é podre. É podre, porque fala apelido pelas costas, faz brincadeira interna. Agora, a pergunta que eu faço, não vai acontecer nada? Não vai acontecer nada. Ninguém vai se explicar. Aqui ninguém vai se explicar mesmo. Por isso que a gente está falando no condicional, porque ninguém deu a cara a tapa aqui. Eu vi os prints, eu vi a mensagem apagada, mas print você pode, né? Acontecer um monte de coisa, aí põe, printa, tira. Ninguém se comunicou até agora. O que a gente tem foi informações de bastidores que o Belmonte teria ficado muito chateado. Inclusive, no vídeo de ontem eu falei, né? Lembra do recado que ele deu, Belmonte? Que ele toma porrada, ele não quer, tá de saco cheio de tomar porrada sozinho. Por isso que ele falou do tal colegiado aí, o presidente Júlio, mas eu, Júlio, Muricy, Rui Costa, o tal do Chapecó, o Nelson, esses caras aí. Então, eu acho que isso, o que mostra pra mim, na verdade, é o seguinte, um amadorismo que gera o São Paulo em todas as áreas, são raríssimas as áreas do São Paulo onde o amadorismo não impera. É um tipo de erro, um tipo de absurdo que né, o estagiário comete um erro desse da sua empresa, um cara que é da comunicação, um diretor de comunicação do São Paulo. Outra coisa, então o clima deve ser péssimo entre o Belmonte e... Quer dizer, não tá tudo bem. Você concorda comigo que tem alguma coisa estranha? Mas é uma brincadeira. É uma brincadeira que se fazer interna. Brincadeira para fazer no grupo de funcionários do São Paulo. Que brincadeira estúpida, não? Que brincadeira esquisita, né? Seja como for, gente, eu acho que não vai acontecer absolutamente nada, mas acho que essa mensagem errada num grupo errado revela muito dos bastidores. Lembra que eu falei ontem que a relação Casares-Belmonte já não é tão boa? Isso a gente vem falando faz tempo, não é de agora. Não é de agora, que a gente tem falando que eles não têm falado muito mais a mesma língua, não. Agora,
eu, sinceramente, gostaria muito que essas pessoas se pronunciassem, que essas pessoas falassem, olha, não, eu não mandei, eu mandei, eu falei, eu penso isso mesmo, eu vazo informação, é fake news. Porque aí, meus amigos, a gente fica vendido, o torcedor fica vendido, e fazendo com direito, com todo direito, fazendo todo tipo de especulação que pode acontecer nos bastidores do São Paulo, nesses departamentos aí. Então, lamentável, mais uma vez lamentável. Quero saber a sua opinião. Parece ser fofoca, coisinha de... Mas não é fofoca. Eu acho que simboliza, mostra, é muito simbólico isso. A informação vazada. Então vocês vazam. Quantas informações vocês vazam aí? Para prejudicar um, para beneficiar o presidente, para prejudicar o dirigente. Vocês vazam para quem? Vocês vazam para quem? Para mim não é. Vocês vazam para quem? Para os assessores aí, os puxa-saco de vocês? As tchutchuquinhas de vocês? É para eles que vocês vazam as informações? Ou fake news, é vocês que vazam? Então, eu não sei. Eu só sei que eu fiquei decepcionado, mas não surpreso. Eu não fiquei surpreso. Então eu gostaria muito que esse senhor, que eu não conheço, não sei quem é, deve ser um jornalista, ou... Como é que é o nome dele aqui? O seu José Eduardo Martins, que ele se manifestasse e falasse, olha, foi um engano, eu não printei nada, não mandei não, print é mentira, inventaram print, eu fiz uma brincadeira, eu não fiz, para acabar com as especulações. O que eu acho é que ninguém vai falar absolutamente nada, e aí você e eu temos todo o direito de tirar nossas próprias conclusões. Você concorda? Vamos lá para comentando comentários. O Jonathan Soares escreveu o seguinte: o Doutor Estranho abriu vários portais de mundos alternativos e somente nesse o Tapia joga e o Henrique do Carmo nem no time alternativo fica contra o todo-poderoso esporte. Inaceitável. Eles iam vender por quanto ele? Como o Casares pode ser destituído da presidência? Não vai ser destituído, gente. Não vai ser nunca. Só sai se quiser. E não vai querer nunca sair. O Matheus fala o seguinte: vendo contratações como TAP e dinheiro, me pergunto que sentido faz pagar 3 vezes mais para jogadores como esses caras e dispensar jogadores baratos como o Eric. É muita incompetência. Queimando dinheiro por queimar. Muita gente, eu tô falando esse tipo de comentário porque muita gente falou desse comentário, dessa postura da diretoria. O Lucas Emiliano falou o seguinte: Patrick é um exemplo de como o torcedor não queima jogador. Quantas chances teve? Por quantos técnicos passou? E continua com o mesmo futebol. Então, Lucas, é aquilo que eu falei pra você. É o futebol dele. Esse é o futebol do Patrick, que foi com todos os treinadores que ele passou nos últimos 4 anos. Por isso que eu acho que ele não vai evoluir como jogador. E ele, do jeito que ele joga hoje, nada pessoal contra ele, que deve ser um menino muito bacana, nada pessoal, não é jogador pro São Paulo Futebol Clube. Desculpa. Outro Lucas fala o seguinte: a gente tinha o William Gomes, Lucas Ferreira, Luca que não joga e o Henrique, que já pode ir embora. Aí o São Paulo traz o Tapia e o Dineno e doa os moleques de graça. E para encerrar, eu já vou falar desses estrangeiros, eu acho que esse assunto é importante pra gente discutir. O Mega fala o seguinte: colegiado das graças. O sem graça, o desgraça e o nem de graça. Eu acho que esse comentário foi perfeito pro colegiado de incompetentes que administra o São Paulo. E ainda sobre o Yang, o pessoal sem paciência na hora do gol, que eu imaginei mesmo, então a raiva ficou pesada na hora do gol, mas depois... um pouco mais de paciência, o São Paulo até empatou o jogo, se tivesse perdido talvez fosse diferente, né? Até a minha análise poderia ser diferente, porque eu sou torcedor como você, então a gente tem, eu senti uma certa paciência com ele, porque foi um erro que pode acontecer, e lembrando que esse moleque estava 3 anos sem jogar, quem era o reserva era o Jandrei, aquele goleiro horroroso, era o reserva, e esse menino está 3 anos sem jogar. Então, eu senti uma certa... A torcida teve um pouco de paciência com esse menino, que ele se recupere, que ele possa jogar, que ele possa se recuperar. Lembrando, gente, somos patrocinados pela KTO, os amigos estão aqui com a gente. Se você quiser, amanhã tem até campeonato inglês. Eu não fiz nada, não apostei em nada hoje. Foi só na diversão mesmo. Eu faturei com o Liverpool, perdi com o São Paulo, saindo 0-0, como eu sempre faço, me divertindo com a aposta esportiva. Se você quiser, tá no primeiro link da descrição. Um primeiro comentário fixado. É só clicar, fazer seu cadastro. Se ajuda no desenvolvimento do canal aqui também, porque os parceiros são parceiros do canal. E se diverte sempre com responsabilidade para você se divertir com apostas esportivas, tá? Lembra que o Miller falou recentemente que o São Paulo tinha 9 estrangeiros, um era pior que o outro? E aí o Arboleda ficou bravo, bateram boca e tal. Eu acho que o Miller, ele não quis dizer exatamente,
Quer dizer, eu não posso dizer o que está na cabeça do Miller, mas ele falou que no estrangeiro do São Paulo tem 9 e um é pior que o outro. Mas eu já vi outras entrevistas do Miller que ele fala dessa preferência por estrangeiros. Não só jogadores, mas como treinadores também, né? Só porque o cara mora na Argentina, ele é bom. Ou jogador, ou no... qualquer... Independente de ser da Argentina, da América do Sul, o cara que vem da Europa, o cara é melhor porque os caras que estão aqui. O que muita gente tem comentado, e eu vejo os comentários de vocês e também concordo, que é assim, esses caras, por exemplo, os Tapia da vida, os Dineno da vida, eles atrapalham o desenvolvimento da molecada da base. Atrapalham. Porque com esses caras sendo contratados, com certeza ganhando muito mais do que esses próprios meninos da base, além de tirar o espaço dos meninos da base, eu fico me colocando no lugar do menino de 18 anos, que sabe que joga bolas, que tem competência, que sabe que tem capacidade, sendo preterido pelo Tapia. Você imagina como é que deve ser a cabeça? Porque o menino de 18 anos ele não está formado. O clube deveria ajudar a formar, mas acho que isso acontece em clube nenhum, não é só no São Paulo. Aí você joga, é um menino como o William, o menino que jogou ontem, o Henrique, que sabe da capacidade dele, e você vê jogo após jogo o Tapia entrar no lugar dele, o Tapia chegar, o Dineno chegar, ser contratado ganhando mais do que ele, chegar sendo muitos pedidos pelo treinador, e aí o cara não tem espaço, o moleque não tem espaço. Eu acho que é uma... Mas é que no São Paulo, é que a gente está acabando de falar, é uma avalanche de erros, né? São erros que vão desde a mensagem errada no grupo de setoristas até as negociações com jogadores medíocres, com as dívidas com o empresário, aí é tudo aquilo que a gente sabe como é que funciona num clube que tem administrado uma diretoria incompetente. Você acha mesmo que o São Paulo tem esses três aqui que o amigo falou aqui, o Lucas Ferreira, que já foi embora, que não queria ir, o Lucas Ferreira queria continuar, o Lucas Ferreira e esse Henrique Gomes, precisava trazer Tapia e Dineno? Precisava trazer? Com contrato aí, com salário, precisava trazer? E você acha que esse menino, o Luca, o Henrique Carmo, eles ganham menos que o Tapia? Com certeza ganham menos que o Tapia. Você acha que o Dineno ganha menos que eles? Não ganha. Então, é preciso ter muito... É que a gente pede... Se pedir competência, se pedir um pouco mais de visão para essa diretoria de São Paulo, é acreditar em duende, acreditar em Papai Noel, acreditar em... Né, não vai acontecer. Mas é bom a gente mostrar isso. Ontem, o jogo contra o Sport mostrou isso claramente. Que a gente pode aproveitar mais esses meninos da base num ano que o São Paulo, destruído por esses mesmos incompetentes, está passando uma situação financeira seríssima, uma crise financeira seríssima, com o tal do FDI, que aí tem que bater meta, que não pode descumprir metas. Então é uma alternativa desesperadora, mas é melhor usar os meninos do que jogar dinheiro fora, do que queimar dinheiro, rasgar dinheiro, como esses caras fazem, e a dívida só aumentar. Essa é a minha opinião. Enquanto isso não mudar, a gente vai continuar tendo que aguentar os Dineno e os Tapia da vida, os cabeça de bagre da vida. Que eles podem fazer 10 gols no próximo jogo. O que mostraram até agora, esse menino Henrique mostrou em um jogo que fez mais do que eles em todos que eles entraram. Então, é só a minha opinião, meus amigos. Deixa a opinião de vocês aí. Daqui a pouquinho tem QG Tricolor. Agradeço muito a sua parceria de sempre. Muito obrigado. Uma ótima semana. Amanhã estamos de volta. Hoje tem QG, eu estarei no QG. Mas amanhã já é pré-jogo, que terça-feira tem decisão. Tá bom, meus amigos? E que a torcida do Santos não destrua o estádio. O São Paulo não tem nada a ver com o fracasso do time dentro de campo, tá? Fique com Deus. Sorte, abraço. A gente se encontra amanhã ou daqui a pouquinho no QG Tricolor. Tchau, tchau.